Agora entramos ao vivo. Aqui seria, essa live seria no Instagram do NUSP, Saúde e Práticas Integrativas. E pela segunda vez eu não consigo fazer a live por lá. Diz que não tá. Quando eu tento entrar ao vivo lá pelo Instagram do NUSP, fala que não tá habilitado a ferramenta. Enfim, não sei porquê. Se alguém souber por que isso está acontecendo, eu agradeço. Pode entrar depois em contato comigo para entender. Eu preciso entender por que a conta lá do NUSP não está funcionando. Bom, vamos por aqui então. Boa noite para quem já está aqui comigo. Vou chamar já o nosso querido. Chamei, Paulo. Oi, pessoal. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos para essa live. Gente, essa live de hoje, toda terça-feira, a ideia é fazer toda terça-feira, o Paulo está entrando, uma live lá pelo NUSP. Tá me vendo, Paulo? Deixa eu ajeitar. Não. Não? Acho que tem que voltar a câmera para o outro lado aqui. Tá, então... Eu tô vendo alguma coisa aí, não tô te vendo. Eu acho que você tá... Agora foi. Agora de novo, foi, mas eu não tô te vendo, Ana. Não tá me vendo? Não. Mas eu tô te vendo e eu quero que o povo que tá aqui com a gente já fala pra gente se vocês estão vendo nós dois, se vocês estão nos ouvindo. Dê esse retorno, por gentileza, pra gente. Porque às vezes, Paulo, o Instagram faz isso, né? Não sei exatamente porquê, mas acontece de alguém não ver o outro e não aparecer. Eu já fiz live com outras pessoas que estava eu sozinha aqui, mas aí depois fica direito. Quando fica gravado, fica direito. Gente, por favor, falem pra gente se vocês estão nos ouvindo, se vocês estão nos vendo e ouvindo. Que maravilha, olha aí. Maravilha. Obrigada, Fernanda. Fê. Bom, nós estamos hoje aqui, na verdade era para estarmos no Instagram do NUSP, não sei porque não tenho conseguido entrar lá pelo Instagram do NUSP ao vivo, mas nós estamos aqui para falar com o Paulo, que é da Soul, né? Para quem não me conhece, eu estou aqui em função do Paulo, eu sou Ana Monteiro, advogada terapeuta, trabalho com terapia neurobiológica vibracional, com análise corporal, de várias formas, mas nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um novo conceito de saúde e bem-estar, e eu vou começar pedindo para o Paulo, então, se apresentar e falar um pouco quem é Paulo e quem é Soul. Fala para a gente, Paulo. Olá, boa noite a todos. Muito legal estar contigo aqui, Ana. Eu acho que sempre que a gente vai falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, são oportunidades muito boas para a gente estar falando de como isso pode acontecer da melhor forma possível, né? Eu sou formado em administração de empresas, empreendedora há mais de 30 anos, né? E comecei esse sonho de atuar na área de saúde e bem-estar há mais de 10 anos. E estudando física quântica, cada vez comecei a me apaixonar mais, e eu percebi que era um caminho sem volta. E a partir de 5 anos para cá, o sonho foi começando a se modelar e se tornar realidade, né? Como nós gostamos de falar, transformando uma possibilidade em probabilidade, né? E, na verdade, é o contrário, transformando uma probabilidade em possibilidade. E aí, fomos andando com isso e em final de 22, início de 23, o sonho se tornou realidade e conseguimos criar a Soul, que na época chamava Soul Saudável e hoje chama-se Soul Saúde e Bem-Estar, né? E daí descobrimos uma série de afinidades aí dentro desse dessa ampla visão, né, em termos de como a gente pode agir diferente para envelhecer bem, para ter uma saúde legal, para não só ter longevidade, mas a gente ter uma longevidade saudável, né? Perfeito. E aí a gente está junto nesse projeto do NUSP, né, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas.
que nasceu vinculado lá com a Associação Comercial do Estado de São Paulo, Distrital Pinheiros. Fazemos parte, nós dois, somos coordenadores desse núcleo. E é uma delícia trabalhar, né, com isso e trazer mais informações para as pessoas de modo geral, para quem trabalha com isso, para quem usa os serviços, né, das práticas integrativas. Mas, Paulo, fala para a gente como que é esse projeto, esse novo conceito que você traz com a Soul Bem-Estar. Ana, é muito legal a gente falar sobre isso, de dar um passinho para trás, né? Antes de chegar no projeto, falar um pouquinho das práticas integrativas, né? Porque as práticas integrativas, como até nós já falamos em outras lives, né? Com outros colegas do NUSP, elas vieram sofrendo alterações positivas ao longo do caminho, né? Então, elas, num primeiro momento, eram práticas alternativas, num segundo momento, eram práticas complementares, e aí sim viraram práticas integrativas complementares de saúde. Eu acho que só aí esse tipo de trabalho começou a ter uma relevância, né? Porque começou-se a explorar o lado científico das terapias. Porque muitas vezes quem não conhece a terapia integrativa acha que é algo que é tentativa e erro. E não tem nada disso, porque as práticas integrativas, elas são científicas, sim, exigem muito estudo, sim, e são aplicáveis dentro de toda a lógica integrativa, né? E quando eu falo disso, eu gosto de falar, por exemplo, uma situação que aconteceu há uns 2 anos, mais ou menos, onde nós estávamos numa palestra de florais e o facilitador, ele disse que muitas vezes, enquanto terapeuta integrativo, ele se sentia numa fazenda murada, né? E eu falei, como assim? E ele falou, porque quem é integrativo, conhece a medicina integrativa, está conosco. Mas quem não é, está do lado de fora do muro e nós não temos acesso. Né? E confesso que daí foi um combustível gigantesco para a criação da Soul. Porque o nosso grande objetivo, o objetivo da plataforma, depois eu vou explicar direitinho o que é a plataforma, né? Mas o objetivo da plataforma é divulgar a Soul, democratizar a prática integrativa para o maior número de pessoas possível. Por isso esse novo conceito de saúde e bem-estar, que é levar esse conceito de olhar o corpo, olhar a mente, olhar o emocional da pessoa para que ela tenha realmente uma qualidade de vida. Por muitos e muitos anos, a ciência colocou que você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio e a dor de cabeça passa. Mas por que você tem essa dor de cabeça? O que causou isso? Não era abordado. E a medicina integrativa oferece esse tipo de solução. Ela vai investigar por que você tem a dor de cabeça e, a partir daí, sim, não só tratar o efeito, mas também tratar a causa, né? Exatamente. A gente passou, na verdade, por essa divisão, né? De medicina. Lá atrás ficou como se a ciência tivesse ficado com a medicina e todo o resto era misticismo, né? Era encarado como misticismo, como algo não de tentativa e erro, porque ciência é tentativa e erro e descoberta, né? Então, estamos sempre mudando os modelos científicos, sempre avançando, e por isso que hoje nós temos mais informações, né? De 100 anos, mais ou menos, para cá, um pouco mais, enfim, mais ou menos isso. Nós temos uma impressionante, assim, como a ciência avançou, a física quântica trouxe muita informação, aí a neurociência também, e aí vieram as descobertas das leis biológicas, das simples leis biológicas, que também é chamado de medicina germânica. E isso, quando a gente integra essas informações, é assim, algo fantástico. Então, realmente, essa é a medicina, que deveria ser a medicina principal, que é para cuidar da saúde. Mas aí nós temos aí uma evolução das indústrias farmacêuticas, das big pharmas, enfim, que tomaram, né, para si essa
essa vontade de cuidar das pessoas, que na verdade não é bem isso, mas enfim, para Uhum. falar de outro jeito, para não dar, né, problema com a nossa live. Mas como se só os remédios funcionassem, né? Como se existisse. Olha como é engraçado, isso me veio agora esse insight, Paulo. A gente que trata o ser humano, que trata a saúde em si, não só a doença. Porque a doença já é uma consequência de um desequilíbrio, né, emocional, energético, e é como a gente sabe que matéria é energia, né? Então, o que acontece no nosso corpo físico, ele antes de estar no nosso corpo, que é na matéria, já havia um desequilíbrio energético, né, que Com se certeza. transformou, então, nessa questão da saúde física. E isso, as práticas integrativas, as terapias, que era tida como místico, como algo sem ciência, tratava isso. E aí a medicina vem e fala, coloca pra gente uma pílula que vai resolver tudo. Uhum. Isso não é muito mais místico? Isso não é muito mais místico do que você entender como você funciona, como que funciona o seu corpo, como que as emoções funcionam, como que o cérebro funciona nessa estando por trás de todos os nossos comportamentos. Isso é Teoricamente ciência. é mais fácil, né, Ana? É mais fácil eu Misticismo, acreditar que eu vou tomar um comprimido misticismo é e achar que vou uma curar todos os pílula meus vai, problemas. vai me dar saúde. Isso é que é misticismo, É, né? Tem outros nomes para isso que a gente pode dar, né? Tem uma é. indústria, tem lucro, tem outros interesses por trás disso. Então, quando a gente trata as questões a saúde de verdade e leva essa informação para as pessoas, a gente está, na verdade, indo de encontro a uma cultura de facilidade que a gente vive hoje em dia. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser para agora, e eu não tenho tempo para entender o que é mais interessante, básico e fundamental entender, que é sobre você mesmo. E Sim, aí você exatamente. É a cultura do imediatismo, né? Exatamente. Então, é muito louco isso, né? Mas a gente tá vendo um movimento nesse sentido, né, Paulo? A sua empresa, Muito. Soul, faz essa situação. Eu vim da área jurídica, eu advoguei por 25 anos e tive a experiência de cuidar da minha mãe por 10 anos e vi isso acontecer. Eu queria entender o que está acontecendo para ter ficado desse jeito, o que houve, como Uhum. assim? Isso me levou, essa foi o meu gatilho para ir para essa área, né, querer entender, começar a estudar isso tudo. E é lindo quando você consegue transformar a vida de alguém, Uhum. tendo Transformar essa de pessoa verdade, né, Ana? entender, Transformar de transformar verdade. Não de só tratar verdade. o efeito, mas a causa, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente se encontra, né, na associação comercial, eu, você, mais algumas companhias que estão aqui com a gente, que são incríveis, como a Amanda, como a Fernanda Ornelas, a doutora Amanda Frade, e a gente tem essa missão de trazer para você que está aqui assistindo com a gente, ou que vai assistir, falar sobre isso, trazer cada vez mais essas informações, essa coisa científica, essa outra forma de olhar, né, para você abrir cada vez mais a cabeça, a sua ou a dos seus pacientes, com cada vez mais informações que façam diferença realmente no nosso dia a dia, que transformem a vida da gente, né? E eu quero que você fale ainda mais da Soul, o que é a proposta da Soul, Paulo. Ô, Ana, deixa eu te falar só uma coisinha antes disso, é porque te ouvindo falar me veio isso na cabeça de forma muito clara, né? Porque a intenção da Soul é levar especialistas qualificados que estejam dentro da plataforma para as empresas, para que as empresas disponibilizem esses especialistas para os colaboradores das empresas, né? E aí, Uhum. o que é legal é que, assim, ouvindo você falar, me veio uma incoerência tão grande que muitas vezes eu acabo comentando, né? Que as empresas, elas tratam os colaboradores como uma ferramenta, né? Só que
se você pensar num carro de Fórmula 1, por exemplo, né? Esse carro, se ele tiver qualquer coisinha fora do lugar, ele já não rende, né? Aham. Isso a gente acompanha o tempo todo. Agora, você imagina o ser humano. O ser humano é exigido que, dentro do ambiente de trabalho dele, ou ambiente familiar, ou ambiente pessoal, né? Ele esteja arrebentado física e emocionalmente e renda igual. Exato. Não é incoerente? Completamente, completamente. É como É se o ser incrível. humano não tivesse essa necessidade de estar bem, e aí a gente entende que um carro tem necessidade de estar bem, mas o ser humano pode não estar bem e render igual. Não pode, na verdade, né? É isso que se espera, mas não pode. Exato, não pode, mas inconscientemente pensa-se que pode, né? Mas aí eu acho que nós vamos trazer muito boas notícias aqui, Ana, sabe por quê? Desde alguns anos, né, começou-se a cultura do ESG, né? E dentro da cultura do ESG, o primeiro movimento foi, obviamente, relativo ao meio ambiente, né? Só que hoje, o mundo corporativo, seja ele de qualquer porte, ele já está começando a se preocupar tanto com a governança quanto com a qualidade de vida dos seus colaboradores, né? E esses índices ESG, índices de que a qualidade de vida do trabalhador é o QVT, né? Esses índices, ele compõem o quanto a empresa ela tem valor. Então, isso faz parte do valor da empresa. Então, a partir Sim. daí, a gente não está nem falando só de produção. Nós já estamos falando até da parte institucional da empresa, né? E isso tende a aumentar exponencialmente. E isso é legal, até dando um exemplo, né, Ana? Nós que já tivemos uma experiência um pouco maior, quando a gente fala dos anos 90, teve a questão da ISO, né? Você lembra das normas da ISO? A ISO eram normas para quê? Para regulamentar os processos das empresas. Né? Hoje, nós estamos numa fase que nós estamos olhando para as pessoas. Então, em muitos eventos que eu tenho comparecido, a maior atração e retenção de talentos está no cuidado com o colaborador. Eu acho que isso é uma grande notícia para a gente. Porque isso era uma coisa que antigamente era considerada uma utopia. Né? Imagina que vai se preocupar com o colaborador. Não, ele rende e acabou. Não, hoje não é mais assim. Hoje você tem N formas de cuidar, de medir, não só a produtividade, mas medir o ambiente de trabalho, para ver se esse ambiente de trabalho é aceitável, para ver como esse ambiente de trabalho satisfaz os colaboradores. E hoje o RH está muito voltado para isso. E isso tem que ser, Paulo, uma preocupação de ambos os lados, ou seja, legal que a empresa comece a se preocupar com a saúde, né, e não só com a doença do trabalhador. Sim. Mas é importante que o próprio trabalhador entenda que ele precisa ter essa consciência, querer estar saudável. Porque isso tudo na nossa vida envolve comportamento. Tudo. E o nosso cérebro controla tudo. Bati na luz aqui. E o nosso cérebro controla tudo. Então, se as pessoas começarem a entender como que elas funcionam, minimamente, e isso é possível, né? Eu trago isso na minha mentoria, nos meus processos terapêuticos, fazer com que a pessoa entenda o seu processo de funcionamento faz com que ela comece a compreender como ela tem que se responsabilizar. Ok, legal, ótimo que a empresa proporcione, né, facilite esse acesso, abra, né, não só os planos de saúde médicos, porque eu vou falar uma coisa que não sou eu que falo, eu ouço os médicos falarem. As faculdades de medicina não ensinam os médicos a cuidarem da saúde. As faculdades de medicina ensinam os médicos a prescreverem remédios. Cuidar de doença. Vai cuidar só da doença, é uma relação com a doença. Sim. Né? Ou seja, só que você precisa agir, nós todos precisamos entender que nós precisamos não adoecer. Para não adoecer, nós precisamos conhecer como que funcionamos, minimamente, pelo menos,
menos, para que a gente maneje, para que a gente se responsabilize pelas nossas ações, né? Nós temos alguns pilares que são fundamentais, como a alimentação saudável, o exercício. Não existe um cérebro saudável um corpo que não faz atividade física. Com certeza. E alimentação saudável, sono. Sono, exatamente. E aí você vê a nossa cultura, a sociedade de modo geral, você come processados o tempo inteiro, né? Não tem tempo para dormir direito, com qualidade de sono, não tem tempo para se alimentar direito, não tem tempo para fazer atividade física. Isso você está destruindo a sua máquina, que é a sua máquina biológica, que é através dela que a gente vive. Né? Então, a gente precisa essa consciência que as pessoas precisam ter cada vez mais com o que comer, com horários, né, de dormir. São coisas básicas, muito básicas, mas que cada vez mais na nossa sociedade a gente está perdendo isso. Né? Ô, então, Ana, posso colocar uma pimentinha? Posso colocar uma pimentinha no que você está falando? Pimenta faz bem para a circulação, é anti-inflamatório, pode pôr. Não, é porque é assim, ó, eu vejo que isso do autocuidado, isso vindo ao longo dos anos, quando a gente faz um estudo comportamental, assim, a gente percebe que muitas vezes o cara que trabalhava até se arrebentar, quando eu digo homem, pode ser o homem e a mulher, né? Ele tinha muito mais valor do que a pessoa que se autocuidava. Então, a imagem do cara que estava arrebentado de trabalhar é como se ela fosse, vamos dizer assim, mais valorizada do que a pessoa que tem autocuidado. Então, as pessoas elas foram se deixando de lado, entre aspas, para parecer bem para a sociedade, né? E isso é muito doido, porque isso é contra a própria evolução nossa, né? Porque para nós, o fato de estarmos saudáveis permite todo o resto. Sem saúde, ninguém faz nada. E é muito Sem louco. Sem saúde, ninguém faz nada, mas a saúde foi colocada em segundo plano. Quando você fala alimentar-se bem, quantas pessoas você conhece que se alimentam bem, Ana? Nossa Senhora, muito poucas. Que dormem bem? Muito poucas também. Eu não sei contar. Se somar os 5 pilares de... Oi? Você concorda que se a gente somar os 5 pilares, nossa, vai para quase nada? E é impressionante, porque se a gente perguntar assim, você tem carro, né, Paulo? Você coloca um combustível ruim no seu carro? Não. Você sabe que ele vai perder rendimento, que ele não vai funcionar direito, que vai começar a dar problema nas peças. Por que a gente coloca alimento ruim no nosso carro, na nossa estrutura? Olha, a Fernanda está colaborando aqui. Burnout não é bacana. Agenda abarrotada. Olha o que ela colocou, abarrotada, exatamente, ó. É isso, Fernanda, é isso mesmo. O abarrotado era sinal de a pessoa competente. Eu não tenho tempo para mim. Eu tive burnout. Numa época em que eu estava com o escritório de advocacia, eu tinha uma empresa que eu administrava e eu cuidava da minha mãe. Eu dormia 2, 3 horas por noite. Burnout. Depois de 5 anos, burnout. Até que durou bastante, Ana. 5 anos foi bastante, hein? Foi bastante. Então, hoje, tem horas que quando começa a ficar, o negócio começa a ficar muita coisa, eu já fiz no freio. Não, calma, não precisa isso, não. Vamos devagar, mas vamos, né? Porque senão você perde, daqui a pouco você não está conseguindo fazer mais nada. Né? O seu organismo, se você não descansa, o seu organismo vai dar um jeito de você descansar. Já ouviu essa frase? Exatamente. Então é isso, então a gente precisa cuidar. A Jaque Fuentes, você viu, Ana, que ela colocou uma coisa, um patinho a mais dentro do que a gente está falando? Relacionamentos saudáveis também compõem muito a nossa imunidade, a nossa autodefesa, né? Então, esse conjunto, né, de situações, né, compõe uma vida melhor.
né? O relacionamento social, nós somos seres sociais. Isso também é um pilar da saúde cerebral. Tá? Uhum. Estar com pessoas. Então, e hoje a gente vive muito atrás das telas, né? Estamos aqui atrás das telas. Mas, assim, o tempo inteiro a gente está se relacionando. Mas eu falo com várias pessoas durante o dia, mas todas elas atrás das telas. Então, a gente sente falta. É importante ter relacionamento social, toque, contato físico mesmo, sabe? Estar com pessoas é tão importante para o nosso cérebro saudável, saúde mental, tá? Quanto sono bom, quanto alimentação, quanto exercício físico. E a gente aprender a lidar com o estresse também é um dos pilares da saúde mental. Então, é muito importante ter esses contatos. Sim, sim, sim. E, não, eu ia falar, por exemplo, que quando a gente fala dessa saúde social, né, isso foi até colocado em estudo da parte integrativa, emocional e social. O que é esse social? É tratar esse imediatismo que a gente está vivendo hoje, esse mundo meio de ilusão, né, que é Instagram, que é uma série de coisas, porque como as pessoas só colocam os clímax das próprias vidas, né, todo mundo acha que aquilo é o normal de todo mundo, e na verdade não tem nada a ver, só que aquilo pode influenciar negativamente o dia a dia da pessoa que olha aquilo e se compara, né? Então a gente, por conta de mídias sociais, a gente entrou muito nesse mundo de comparação, né? Nessa coisa de, deixa eu ver o Instagram, nossa, mas essa pessoa está viajando, eu não viajei esse ano. E isso deprimir quem está vendo. Sim, é você comparar os seus bastidores com o palco dos outros, né? Exato. Aquela questão da grama do outro ser mais verde, a gente piorou muito esse caso. Porque agora não é só a grama do vizinho, é a grama do amigo que está em outra cidade, é a grama de não sei quem, é a grama de outro país, as oportunidades de comparação, elas explodiram, né? Sim, com certeza, Paulo. E a gente, essa questão do Instagram, das redes sociais, de um modo geral, né? Isso acelera muito o nosso cérebro, quando a gente está muito o tempo todo. Existe vício, né? Vício das redes sociais. Existem estudos de neurociência que o ideal é que a criança não tenha contato algum com telas, pelo menos até os 2 anos de idade. Quem consegue? Não consegue. Inclusive tem aquela imagem da criança chorando, vendo uma foto, tentando arrastar a foto, é uma foto em papel, ela chora. Que louco, né? Na Finlândia eles estão voltando ao sistema antigo de educação, com papel, com lousa, com tudo, porque já está comprovado, já tem estudos científicos comprovando que essa exposição exagerada às telas, às redes sociais, elas estão prejudicando o desenvolvimento cognitivo das crianças. Saiu um estudo há um tempo atrás que pela primeira vez na história da humanidade a geração atual é menos inteligente do que a geração anterior. Olha que louco isso. E tende a viver menos. Olha que coisa louca isso. E tende a viver menos. Isso é dentro da evolução da humanidade, é algo totalmente fora de propósito, né? Totalmente. E a gente precisa entender e usar a tecnologia, a inteligência artificial, de uma forma inteligente, né? Porque vai ter gente que vai melhorar muito com a inteligência artificial, porque vai saber usar, mas essa é uma pequena minoria. A maior parte da sociedade vai fazer um buraco, sabe? Porque as pessoas vão começar a fazer tudo através dessa inteligência artificial, esquecendo essa máquina biológica. E quando você não usa, nós somos, o ser humano o cérebro é incrível, é a máquina mais incrível que já foi feita. Só que quando a gente não usa, e isso serve para qualquer
parte do nosso corpo, pensa você cai, fica com a perna quebrada, fica um bom tempo parado, o músculo atrofia. Da mesma forma, acontece com diversas partes do nosso corpo quando a gente não está usando. Então, vamos pegar um exemplo de uma dor de cabeça que a pessoa fica o tempo todo, tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Aquele remédio ele corta só a comunicação. E aí existe uma comunicação da raiz, da razão de ter aquela dor. Você sente uma dor para ser avisado que precisa cuidar de algo. Só que aí você corta essa conexão, ou seja, a dor, o sintoma, você exclui o sintoma, mas o problema continua lá. Mas cada vez que a gente toma um remédio e vai ensinando o nosso corpo que a gente não precisa daquela coisa, aquilo vai atrofiando e vai mudando a forma, a fisiologia vai mudando. Do mesmo jeito que atrofia os músculos quando a gente não usa. Uhum. Então, olha o perigo da gente estar o tempo todo usando uma coisa artificial. Então, a evolução é muito boa, mas a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. E, infelizmente, a maioria das pessoas não está usando a seu favor, está ficando no vício, não usa para evoluir. E a gente está aqui com as terapias integrativas para lembrar você que você precisa olhar para você, conhecer o seu corpo, conhecer como funciona e melhorar a sua saúde de um modo geral. Para que você, então, use a tecnologia a seu favor. Né? Que a gente começou a falar de um monte de coisa e para voltar... É verdade, a gente foi indo para o caminho do... Nós somos indo para o caminho do autoconhecimento, né, Ana? Do autoconhecimento, que tem tudo a ver com as práticas integrativas, né? De um modo geral. Sim. Que é uma delícia falar sobre isso. E falando disso, Ana, é legal, por exemplo, tocar num ponto também que muitas vezes o terapeuta integrativo, ele também tem essa carência de se colocar à disposição para o que ele pode oferecer, né? Porque a partir do momento que ele tem dificuldade de ser visto, ele também tem dificuldade de estar num número legal de atendimentos, o que vai propiciar para as pessoas envolvidas valores melhores, não só para os terapeutas, mas também para quem está sendo atendido, né? Então, eu vejo que muitas vezes esse perfil do terapeuta integrativo, o perfil da saúde integrativa, ele está mudando assim, de forma muito radical, muito boa, radical para bem, é isso que eu quero dizer. Mas nós ainda estamos caminhando para essa questão da divulgação do profissional, desse profissional estar presente, mostrando o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, o quanto ele pode ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê o quanto isso vai andar e o quanto isso vai crescer ao longo desses próximos anos. Sim, Paulo, e é assim, é tão amplo o terreno para se falar sobre autoconhecimento, sobre terapias integrativas, porque, por exemplo, eu estou aqui vendo que a minha querida Sheila Sodré está aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Sheila é minha eterna parceira, advogada, foi minha sócia. Eu fui sócia dela, ela continuou, eu larguei a advocacia. E olha só, qual é a liberdade maior que alguém pode ter, puxando aí pelo lado do direito, né? Que liberdade maior você pode ter do que conhecer a si mesmo, entender como que você funciona, entender por que você está em debate com alguma pessoa, alguma questão relacional, pode ser dentro de uma relação de trabalho ou de uma questão familiar. E aí eu vou falar um pouco dessa questão do direito, aproveitando em homenagem que a doutora Sheila Sodré está conosco. Aí você vai levar um pedacinho dessa sua história, de uma relação, de um problema relacional dentro de uma questão familiar ou de uma relação trabalhista, você pega um pedaço dessa história,
bota num texto, no papel, numa petição e leva para uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família, que não sabe da sua história, sabe? E vai deixar que outra pessoa cuide da sua vida, determine o que você vai fazer. Se você coloca, por exemplo, essa proposta que eu, dentro da minha terapia, da forma como eu trabalho, tem o lado da advocacia quântica, que é colocar a terapia, né, ser a advocacia terapêutica, né, para que essa pessoa entenda o porquê que ela entrou naquela rota de colisão, seja na sua relação particular, pessoal, de família, seja uma relação de trabalho. Quando os advogados começarem a entender um pouco mais sobre essas questões terapêuticas e puderem ajudar esses clientes, muito mais acordos virão, vai ficar muito mais fácil trabalhar com isso. Então, assim, o autoconhecimento, ele pode ser aplicado não só nessa questão da saúde em si, né, de uma correlacionado ali com uma questão médica, mas também para todas as outras relações, em vários outros campos de atuação. Imagina essa possibilidade. Quantas possibilidades você vai ter de fazer um bom acordo se essa pessoa que lhe procurou entender que ela só está naquela relação porque ela tem uma questão interna dela, entender quando foi que ela entrou naquela frequência vibracional e por quê? Existe esse porquê, existe a possibilidade de você fazer essa pessoa entender as suas questões emocionais. E isso facilita demais a vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Né? É isso aí, Fernando, todas as áreas. Eu acho, Ana, que o autoconhecimento, eu acredito que o autoconhecimento, ele leva duas outras palavrinhas mágicas, que é a autorresponsabilidade, né? E a prevenção. Porque muitas vezes, quando a gente fala... eu adoro quando você fala a advocacia quântica, porque muitas vezes não vai nem chegar a ter uma divergência maior, porque vai conseguir prevenir isso, né? Então, quando a gente explode isso para todas as nossas áreas da vida, né? Quanto maior é o nosso autoconhecimento, maior será a nossa autorresponsabilidade, ela vai vir de forma natural, né? Porque sim, você começa a olhar para você. Quando você começa a perceber que tudo é você, com a sua história de vida. Isso. Dentro dessa proposta de advocacia quântica, Paulo, tem um fato, um caso bem legal, que assim, a pessoa estava numa relação, querendo colocar o patrão na justiça, relação trabalhista, e aí eu atendi essa pessoa, né? E aí a gente entendeu nesse processo terapêutico prévio à questão jurídica propriamente dita, essa pessoa conseguiu compreender que ela, na verdade, o patrão dela lembrava as dores que essa pessoa tinha com o padrasto, a questão, a relação de autoridade, sabe? Então, quando ela achava tudo aquilo do patrão, que ele não era justo, que ele implicava, que um monte de coisa. Né? E aí a gente foi para entender de onde vinha isso, toda aquela raiva, aquela angústia. E aí ela compreendeu isso, a gente conseguiu chegar nessa compreensão mesmo da vida dela. Então, assim, fez com que a pessoa não tivesse mais problema com o patrão? Não, mas ela entendeu de onde vinha aquela raiva toda, aquela percepção que ela tinha de estar sendo humilhada, de não ser reconhecida, de não ser valorizada, sabe? Então, o processo depois disso, o processo jurídico propriamente dito, depois dessa intervenção terapêutica, ficou muito mais fácil, foi um acordo tranquilo, porque ela entendeu que ela realmente estava transferindo para aquela figura de autoridade o que ela tinha de trauma da figura de autoridade de uma relação para trás com o padrasto. Foi muito legal essa história, muito linda. Sim, sim. E ela estava repetindo o padrão, né, Ana? Exatamente, exatamente. Muito legal.
Mas estamos aqui para levar todas essas histórias. Toda terça-feira, a proposta é estarmos aqui com você, todas as terças-feiras. Se tiver alguém aqui nos assistindo, que seja da área de tecnologia, que possa me fazer entender por que eu não consigo entrar e fazer a live pelo Instagram do NUSP, eu Pelo agradeço. NUSP. Para entrar em contato aqui, deixe seu contato, me chama, porque eu preciso entender isso, que é a segunda vez, né, que a gente tenta entrar por lá, É verdade. e aí não consegue. Então é isso, Paulo? Tá bom por hoje? É isso, tá bom. Deixa eu só, Ana, completar que na Soul nós oferecemos as 29 especialidades integrativas, né? Que são as homologadas pelo SUS, né? Pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? E mais 8 práticas que são voltadas para bem-estar, como nutrição, como psicologia, estética, porque muitas vezes a estética tem um preconceito, que é aquela estética invasiva, né? E a estética, ela tem tudo a ver com bem-estar, porque ela traz autoestima. Existem muitas outras nuances dentro da estética, né? Que devem ser colocados, tá? E lá dentro da nossa plataforma, vocês vão poder ver todas essas especialidades que nós oferecemos. Legal. Eu convido vocês, todos que estão aqui, que estão ao vivo aqui com a gente, que vão ver depois. Manda esse aviãozinho aí para alguém que você conhece. Se você gostou desse bate-papo, manda para alguém que você goste, né? Ou que sabe que vai gostar desse bate-papo. Siga a gente nas redes sociais, siga o NUSP também, fica de olho. O Paulo tem uma plataforma muito legal de trabalho, estou lá com ele, né? Estamos lá. Estamos juntos. Estamos juntos. E fique atento aos eventos do NUSP, o NUSP, o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que a gente traz para vocês. Sempre estamos trazendo, já trouxemos a doutora Rosângela Arndt, que para mim é assim, fantástica, outro fantástico, o doutor Francisco de Biasi, teve Cleiton Alves, teve o doutor Breno Marques, né, o fundador dos Florais de Minas, só gente top para trazer conhecimentos para todos nós, né? Para você, para mim, para todos nós, para que a gente continue cada vez mais evoluindo nessa área. E estamos preparando uma surpresa aí para vocês. Já temos mais algumas lives antes da surpresa, a gente conta mais para frente, né, Paulo? Isso aí, mais para frente a gente vem com novidades, mas toda terça-feira a gente vai dar uma palhinha dessas novidades, né, Ana? Exatamente. Então, gente, um beijo, obrigada por estar aqui com a gente. E na próxima terça eu vou tentar novamente no NUSP, senão estamos aqui no Ana Monteiro, tá bom? E é às 19, não é às 12. Ana, vou falar o slogan da Soul, porque eu acho que ela tem muito a ver com tudo isso que a gente falou. Vamos juntos impactar vidas, né? Vamos juntos impactar vidas. Maravilha. Beijo para a Márcia também, que está aqui com a gente. Beijo, Querida, Márcia. que está acompanhando a gente. Um grande beijo. Beijo para todos vocês, gente. Beijo, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.